Olá, vamos resolver agora uma sequência de exercícios sobre inequações. Lembrando que inequações vamos encontrar o sinal maior, sinal menor, maior ou menor ou igual. Inequações produto, inequações quociente e inequações de segundo grau. Primeiro exercício da UERJ, um número n inteiro positivo. Aqui estabeleceu-se uma condição. É um número inteiro maior que zero, que satisfaz a equação n ao quadrado menos 17n mais 16 igual a zero. Como é uma inequação quadrática de segundo grau, nós vamos primeiramente encontrar as raízes para fazer o estudo do sinal. Nessa equação quadrática, coeficiente A, que é o coeficiente do termo ao quadrado, vale 1, 1n ao quadrado. Coeficiente B, menos 17, que é o coeficiente do termo de primeiro grau. E o termo independente, coeficiente C, igual a 16. Para encontrarmos as raízes, delta, vamos fazer Bhaskara, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta será menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16. Delta é igual. Quando fizermos menos 17 ao quadrado, nós encontraremos o resultado 289 positivo, já que é um expoente par. 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. 289 menos 200, menos 64, 225. Com o valor de delta, vamos calcular o valor de x, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. O valor de x será menos 17, mais ou menos a raiz quadrada de 225 sobre 2 vezes a, que vale 1. Então, menos 17, menos com menos, mais. Raiz quadrada de 225, logicamente, se tiver dúvidas, fatora, mas vai dar 15. Então, mais ou menos a raiz de delta, e 2 vezes a é 2. Calculando a primeira raiz, x', 17 mais 15 dividido por 2. 32 dividido por 2, que é igual a 16. Cuidado, tem 16 na letra C, mas não é essa a pergunta, ele não pediu as raízes. X duas linhas, 17 menos 15 dividido por 2, que vai dar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, nós vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Para isso, imagine o esboço gráfico. Se nós tivéssemos o esboço gráfico em relação ao eixo x, é uma parábola com a concavidade para cima, já que o coeficiente a é positivo, e ela cruzaria o eixo x nas raízes 1 e 16. Se nós analisarmos o lado esquerdo dessa função, ele está acima do eixo x, portanto, assume valores positivos. Significa que se eu pegar valores de n menores do que 1, a função vai ser positiva. Se eu pegar valores entre 1 e 16, o traço da parábola está abaixo do eixo x. Então, para valores de n entre 1 e 16, a função assumiria valores negativos, e valores maiores que 16, nós teremos que ela volta a assumir valores positivos. Aí nós precisamos pensar qual seria um número n inteiro positivo que satisfaz essa inequação. Se eu olhar a letra A, é 2. O 2 está aqui. Ele faz com que essa função não assuma o valor maior que zero, ou seja, valores positivos. Então, 2 não é a resposta. Letra B, 7.
Ao 7 também está aqui entre 1 e 16, faria com que ela fosse negativa e não é a parte da resposta que nos interessa, porque o que nos interessa são valores que fazem com que essa função seja positivo. Então, estaria aqui à esquerda de 1 ou à direita de 16. Lembrando que, como não é maior ou igual, não inclui as raízes. Então, para as raízes é como se fosse bolinha aberta, porque elas não respondem à equação. Então, teria que ser valores menores que 1 ou maiores que 16, para assumirem valores positivos. Então, o 2 não faz parte, o 7 não faz parte, o 16, que é raiz, não faz parte. Se fosse maior ou igual a zero, aí o 16 seria a resposta. Então, 17. Veja que o 17 está aqui, ó. À direita de 16 está exatamente no intervalo que interessa como solução da inequação. Por isso, confirmando a resposta aqui, letra D, 17. Então, a primeira questão, apenas a análise do estudo do sinal. Já na questão de número 2, nós temos duas equações, uma quadrática, fx, a segunda também quadrática, gx, e o exercício pede a quantidade de números inteiros que satisfaz a inequação. Essa inequação, nós chamamos ela de inequação quociente, porque é uma divisão precisa ser maior que zero. Quando eu tenho inequação produto ou inequação quociente, eu preciso fazer jogo de sinal. Para isso, eu vou fazer todo o estudo do sinal que nós fizemos na questão de número 1 e depois eu vou resolver através do jogo de sinal. Então, eu vou pegar a primeira equação, calcular as raízes e fazer o estudo do sinal. 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, melhor dizendo, mais 6x igual a zero. Para essa inequação, eu tenho que o coeficiente A vale menos 2, coeficiente A menos 2, coeficiente B vale 6 e o termo independente, zero, que ele não apareceu. É uma inequação incompleta, poderia resolver ela sem fazer Bhaskara, mas nós vamos fazer aqui por Bhaskara, calculando delta, B ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, menos 2, vezes C, que vale zero. Delta será igual a 36, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 0, 0. Então, delta é igual a 36. Nesse caso, x, calculando as raízes, menos b, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 36, dividido por 2 vezes a, que é menos 2. Esse a negativo, muita gente esquece desse sinal. Por isso, menos 6, mais ou menos 6, que é a raiz de 36, dividido por menos 4. X' será igual menos 6 mais 6 dividido por menos 4. Menos 6 mais 6 dá 0. Dividido por menos 4, 0. Esse é o valor da primeira raiz. X, duas linhas. Menos 6, dividido por menos 4. Menos 6, menos 12, dividido por menos 4, menos com menos, mais 12 dividido por 4, 3. Encontramos as duas raízes, nós vamos pensar no estudo do sinal. Então, estudo do sinal, eu não estou respondendo, estou apenas estudando o sinal. Pensando no eixo x, essa parábola vai ter concavidade para baixo, porque o coeficiente A é negativo, concavidade para baixo. As raízes 0 e 3. Se nós analisarmos o sinal do lado esquerdo, valores menores que zero, veja que a parábola foi desenhada abaixo do eixo x, por isso são valores negativos. Entre 0 e 3, ela está acima do eixo x,
valores positivos. À direita de 3 para x maior ou igual a 3, o resultado será abaixo do eixo x, então volta a ser negativo. Estudamos o sinal da primeira função. Vamos fazer agora o estudo do sinal da segunda função, que é gx. Lembrando que gx, x ao quadrado mais 1. Ao estudar o sinal de x ao quadrado mais 1, poderíamos fazer Bhaskara? Poderíamos. Coeficiente A vale 1, B vale 0, que é o coeficiente de x, e C vale 1. Mas por ser uma equação incompleta, eu poderia resolver simplesmente assim: x ao quadrado igual a menos 1. Para eu tirar o quadrado, mais ou menos raiz de menos 1. Dentro dos números reais, nós não temos raiz de números negativos. Então, essa função não possui raiz. Bom, apesar dela não possuir raiz, eu continuo o estudo do sinal. Eu vou considerar como que seria o traço dessa parábola. Lembrando que ela será uma parábola com a concavidade para cima, que o coeficiente de x ao quadrado é positivo, mas como não possui raiz, ela não toca o eixo x. Se ela não toca o eixo x, eu posso perceber que toda a parábola está acima do eixo. Então, qualquer que seja o valor de x que eu considerar aqui, a parábola sempre estará acima do eixo, quer dizer que qualquer que seja o valor de x, ela sempre assumirá valores positivos. Agora sim, faremos o jogo de sinal. Como seria a ideia do jogo de sinal? Lembrem que o exercício pediu a função fx dividida por gx. Então, para a função fx, os valores que nós obtivemos, então aqui pensando em fx, e aqui nós vamos pensar em gx. Só melhorar o traço aqui um pouquinho. Para gx, como que será feito o jogo de sinal? Na função fx, nós tivemos como raízes 0 e 3. À esquerda de 0, valores negativos. Entre 0 e 3, valores positivos. E à direita de 3, valores negativos. Na função gx, nós não tivemos raiz, por isso, toda a reta teve valores positivos. Então, fx é negativa para valores menores que 0, positiva entre 0 e 3, e fx é negativo maiores que 3. E gx é uma função sempre positiva. Fazer o jogo de sinal significa trabalhar com o resultado desses sinais encontrados aí. Então, se nós pensarmos no resultado, eu vou reproduzir as duas raízes encontradas. Então, vou pensar aqui no 0 e no 3, já que eu encontrei só essas raízes. Do lado esquerdo de 0, menos com mais, mais. Do lado entre as raízes, mais com, menos com mais, menos, né? Que isso? Vou corrigir aqui, né? Jogo de sinal, mais doido é esse. Menos com mais, menos. Entre 0 e 3, mais com mais, mais. À direita, menos com mais, menos. Nós estamos procurando valores maiores que 0. O que significa maiores que 0? Positivos. Então, onde foi positivo? Entre o 0 e o 3. Como ele não está pedindo maior ou igual, eu preciso lembrar que a bolinha aberta não inclui as raízes, não inclui o 0, não inclui o 3. Voltando na pergunta. A quantidade de números inteiros.
Quais são os números inteiros que estão aqui nesse intervalo, que seria a solução dessa inequação? O zero não faz parte. Então, nós teremos o 1, nós teremos o 2 e o 3 não faz parte. Então, quantos números estão aqui dentro desse intervalo? São 2 números, letra B. Então, a resposta são 2 números inteiros apenas, letra B. Simplesinho, mas se for inequação produto ou quociente, jogo de sinal. Número 3. Se f dos reais nos reais é uma função definida por fx igual a menos 2x ao quadrado mais x mais 1, uma função de segundo grau. Então, os valores de x, para os quais fx assume valores positivos. Se eu quero valores positivos, mais uma vez, eu vou fazer o estudo do sinal. Para fazer o estudo do sinal, eu vou encontrar as raízes, e aí, coeficiente A, menos 2, coeficiente B vale 1, coeficiente C, 1. Do mesmo jeito, é do segundo grau, vamos para a Bhaskara, delta B ao quadrado menos 4 vezes A, que vale menos 2, vezes C, que vale 1. Delta 1 ao quadrado é 1, menos com menos mais, 4 vezes 2 vezes 1, 8, delta igual a 9. Calculando o valor de x menos b, então menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes a, atenção no sinal negativo de a. X é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. X' será menos 1, mais 3, dividido por menos 4. Menos 1 mais 3, 2 positivo, dividido por menos 4. Na divisão, mais com menos é menos. Eu vou olhar o modelo das respostas. Eu poderia deixar decimal ou fracionário. Veja que aqui está na forma fracionária. Então, simplesmente nós vamos simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, a primeira raiz é menos meio. Vamos calcular a segunda raiz. Menos 1, menos 3, dividido por menos 4. Menos 1, menos 3, menos 4, dividido por menos 4. Na divisão, menos com menos, mais 4 dividido por 4, 1. Fazendo o estudo do sinal. Função quadrática, sempre pensando no estudo do sinal. Eu vou pensar aqui no gráfico em relação ao eixo x. É uma parábola com coeficiente a negativo, então ela é uma parábola com a concavidade para baixo. Quais são as raízes? Menos meio e mais 1. Estudo do sinal. Do lado esquerdo da primeira raiz, ela está abaixo do eixo. Por isso, a parábola assume valores negativos. Entre as raízes está acima do eixo, a função assume valores positivos. À direita, a parábola abaixo do eixo, porque a função assume valores negativos. O exercício quer saber onde essa função assume valores positivos. Então, positivo de meio até 1. Mais uma vez, como não é positivo ou nulo, então as raízes não fazem parte. Se as raízes não fazem parte, bolinha aberta. Então eu quero valores que estão entre menos meio e 1. Está aqui a letra E, mostrando que o x está entre menos meio e 1. Menos meio é menor do que os valores que eu quero, e os valores que eu quero menores que 1. Por isso, a alternativa correta, letra E, gabarito da questão de número 3. Número 4, também trabalhando com inequação, só que agora inequação produto. Assim como a inequação quociente, nós vamos fazer o estudo do sinal e depois o jogo de sinal. A diferença é que aqui nós temos um termo do primeiro grau. Mas vamos lá. Pegando a primeira parte, que é uma parte quadrática. X ao quadrado
mais 3x menos 10. Coeficiente A vale 1, B vale 3 e C vale menos 10. Calculando delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é menos 10, delta igual a 9, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40, delta igual a 49. X menos B, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 49, dividido por 2 vezes A, que é 1. X menos 3, mais ou menos 7, raiz quadrada de 49, sobre 2. X' menos 3, mais 7, dividido por 2, 4 positivo, dividido por 2, que é 2. X, duas linhas, será menos 3, menos 7, dividido por 2, menos 3, menos 7, menos 10, dividido por 2, menos 5. Nós encontramos as raízes para fazer o estudo do sinal. Então, no estudo do sinal, a mesma representação. Eu vou pensar aqui no eixo X e, pensando no eixo X, as raízes encontradas, a representação gráfica de uma parábola com a concavidade para cima, porque agora o coeficiente A é positivo. Então, uma parábola com a concavidade para cima. Vamos relembrar aqui as raízes que nós encontramos: menos 5 e 2. Menos 5 e 2. Do lado esquerdo, para valores menores que menos 5, ela vai assumir valores positivos. Entre menos 5 e 2, abaixo do eixo, negativo. E à direita de 2 voltou a estar acima do eixo, positivo. Esse é o estudo do sinal da primeira parte. Agora nós vamos estudar o sinal da segunda parte. Menos x mais 3. Não, mas esse é rápido, né? Porque o igual a zero é do primeiro grau, menos x igual a menos 3, multiplico por menos 1, x é igual a 3. Pronto. Vou fazer o estudo do sinal. Ah, mas como que eu faço o estudo do sinal se ela for do primeiro grau? A mesma ideia. Penso aqui no eixo x e vou construir o gráfico. Só que quando é função do primeiro grau, eu preciso lembrar que o gráfico é uma reta. Nesse caso, é uma reta traçada para baixo. E por que ela seria traçada para baixo? Porque o coeficiente de x é negativo, então indicaria uma função decrescente. Tracei a reta para baixo, ela vai cortar o eixo x no ponto x igual a 3, e ao fazer o estudo do sinal, para valores menores que 3, a reta ficaria acima do eixo, então ela assume valores positivos. Para valores maiores que 3, a reta fica abaixo do eixo, ela assume valores negativos. Fazer o jogo de sinal. Se a inequação produto ou inequação quociente, nós sempre vamos pensar no jogo de sinal. Analisando o jogo de sinal, eu vou traçar o meu resultado da primeira equação. Então, a primeira equação resolvida achou as raízes, menos 5 e 2. A segunda equação resolvida achou a raiz 3. E depois eu vou pensar no jogo de sinal. Então, eu vou fazer o jogo de sinal representando todos os valores encontrados. Muito bem. Vamos fazer a atribuição aqui. Então, da parte quadrática. Primeira raiz, menos 5. Segunda raiz, 2. À esquerda de menos 5, valores positivos. Entre menos 5 e 2, valores negativos. E à direita de 2, valores positivos. Pela segunda
resolução, eu achei como raiz 3. Então, 3 está à direita de 2. À esquerda de 3, valores positivos. Então, tudo isso aqui, positivo. E à direita de 3, valores negativos. Na hora de fazermos o estudo do sinal, eu vou representar todas as raízes na mesma reta. Então, vou representar o menos 5, vou representar o 2 e vou representar o 3. Feito as representações, vamos para o jogo de sinal. À esquerda de menos 5, mais e mais, dá mais. Entre menos 5 e 2, menos com mais, dá menos. Entre o 2 e o 3, mais com mais, dá mais. E à direita do 3, mais com menos, dá menos. A inequação, lá no início, está querendo valores menores que zero. Valores menores que zero são valores negativos. Então, eu vou olhar no jogo de sinal que nós fizemos, nós encontramos aqui negativo entre menos 5 e 2 e negativo para valores maiores do que 3. Vamos voltar aqui e entender o que o exercício pediu. A soma de todos os valores inteiros negativos. Então, se eu quero valores negativos, os valores que estão à direita de 3 não são negativos. Ele vai dar um resultado negativo, mas o 4, 5, 6 não são valores negativos. Onde estão os valores negativos? Aqui, ó. Eu vou ter menos 5, depois o menos 4, depois o menos 3, depois o menos 2 e aqui o menos 1. Esses são os valores negativos. Aí depois eu tenho o 0, que não é negativo nem positivo, o 1, que é positivo. Então, quais são os valores negativos? Menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Como o exercício pediu a soma dos inteiros negativos, então eu vou pegar o menos 4, somar com o menos 3, que dá menos 7, somar com menos 2, que dá menos 9, somar com menos 1, que vai ser igual a menos 10. Então, a soma dos números inteiros negativos, que é o que o exercício pediu, letra A, menos 10. Na questão de número 5, quantos números naturais são soluções da equação x menos 3 ao quadrado mais x menos 15 menor do que zero? Para responder, eu vou ter de desenvolver esse produto notável. Desenvolvendo ele, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro x vezes o segundo menos 3, ou se já quisesse colocar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo menos 3 ao quadrado. E copiar o restante, mais x menos 15 menor que zero. X ao quadrado menos 6x, que é 2 vezes x vezes menos 3, mais 9 mais x menos 15 menor que zero. X ao quadrado, menos 6x mais x, menos 5x, 9 menos 15, menos 6, menor que zero. Agora, Bhaskara. Então, segue a relação delta b ao quadrado, o b vale menos 5, ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta, menos 5 ao quadrado, 25, positivo. Na hora de multiplicar, menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 6, 24. Coincidentemente, nós encontramos delta novamente igual a 49. Calculando x, menos b, então menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes a, que é 1. X será menos com menos mais 5,
Raiz quadrada de 49, 7, então mais ou menos 7, sobre 2. X', 5, mais 7, dividido por 2, 12, dividido por 2, 6. X, duas linhas, 5, menos 7, dividido por 2. 5 menos 7, menos 2, dividido por 2, menos 1. Estudo do sinal. Se é quadrático, vamos fazer o estudo do sinal sempre. Ao fazermos o estudo do sinal, eu lembro que uma função quadrática tem representação gráfica, que é uma parábola, nesse caso, concavidade para cima, porque o coeficiente a é positivo, as raízes menos 1 e 6. Do lado esquerdo, ou seja, para valores menores que menos 1, parábola acima do eixo, ela assume valores positivos. Entre menos 1 e 6, abaixo do eixo, assume valores negativos. E à direita do eixo, assume valores positivos, porque está acima do eixo. O exercício está interessado em valores menores que zero, valores negativos. Então a solução está aqui, de 1 até 6, de novo, como ele não falou menor ou igual, não inclui as raízes, bolinha aberta. Vamos voltar na pergunta. Quantos números naturais? Números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quais são os números naturais pertencentes a essa solução? Começa no 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, quantos números naturais estão aqui? Cuidado para não achar que até 5 são 5. Eu comecei a contar do 0. 0 também é um número natural. Então, quantos números naturais estão aqui? 6. São 6 números naturais que fazem parte da solução. 6 números naturais. Por isso, gabarito, letra D. Apareceu aqui na linha de baixo, né? Gabarito, letra D. Mais uma equação quadrática. Então, segue todo o protocolo. Vou fazer Bhaskara, achar as raízes, estudar o sinal e verificar a solução. Aqui só vai ter um detalhe, que é o primeiro que apareceu menor ou igual a zero. Então, para a gente resolver, delta, b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que vale 1, vezes c, menos 3. Delta é igual a 4, menos com menos, mais 12. Delta é igual a 16. Calculando x. Menos b, menos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes a, que é 1. Menos com menos mais, raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2. X', 2 mais 4, 6, dividido por 2, que vai dar 3. X, duas linhas. 2 menos 4, que vai dar menos 2, dividido por 2, menos 1. O estudo do sinal continua sendo necessário. Nesse caso, segundo grau, parábola, só que ela será uma parábola com a concavidade para cima, com as raízes menos 1 e 3. À esquerda, acima do eixo, positiva, entre as raízes abaixo do eixo, negativa, à direita, acima do eixo, positivo. Como o exercício quer os valores menores ou iguais a zero, ele quer a parte negativa. Beleza. Parte negativa está aqui. Só que além da parte negativa, ele falou igual a zero. Então, por isso, bolinha fechada no menos 1, o menos 1 faz parte,
bolinha fechada no 3, o 3 também faz parte. Então, eu quero valores que vão de menos 1 até 3. Então, menos 1 menor ou igual aos valores que eu quero, e eles são menores ou iguais a 3. Menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Veja que na letra B, bem parecido, mas aqui só está menor. Letra A também só está menor. Por isso, resposta letra E. Vejam que todos os exercícios são muito parecidos. Na questão de número 7, né, a mesma ideia de resolução, só que você tem aqui um menor do que 1. Quando você tem esse menor do que 1, você tem de tomar cuidado, porque a gente não calcula o que é menor do que 1. Eu calculo o que é menor do que 0, porque eu tenho certeza que é negativo. Por isso, antes de iniciar a resolução, x ao quadrado menos 5x mais 5, eu passo 1 para o primeiro membro, menos 1, e aí fica menor do que 0. X ao quadrado menos 5x, 5 menos 1, então mais 4 menor que 0. Agora sim eu vou iniciar a resolução. Como? Fazendo Bhaskara. Delta b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, delta 25 menos 16, delta igual a 9. A partir daí, calcular o valor de x. Menos b menos menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a, que é 1. Menos com menos, mais 5, mais ou menos 3, dividido por 2. O x será 5, x', 5 mais 3 dividido por 2. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. X duas linhas. 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Por isso, análise dos sinais. Estudando o sinal desse termo. Bem, parábola de novo com cavidade para cima, x ao quadrado é positivo. Raízes 1, 4. À esquerda das raízes, a parábola está desenhada acima do eixo, positivo. Entre as raízes, abaixo do eixo, negativo. À direita do eixo, da raiz, acima do eixo, positivo. Lembra que quando eu organizei ela, eu queria valores menores que 0, então eu quero valores negativos. O negativo está entre 1 e 4, lembrando que como não é menor ou igual, bolinha aberta, não inclui o 1, não inclui o 4. Então a solução está aqui registrada, porque 1 é menor do que o valor que eu quero, que é menor do que o 4, confirmando o gabarito. Número 8, muito parecido também, né? Na equação de segundo grau, vamos fazer o mesmo tratamento. O que vai mudar? A hora do estudo do sinal. Para isso, sequência. Calculo as raízes. Delta, b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, 9 mais... mais não. Menos... apenas menos 8. Delta igual a 1. X menos b, então menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 1, 2 vezes a. X, 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 1, 2. X', 3 mais 1 dividido por 2. 4 dividido por 2, que é 2. X duas linhas. 3 menos 1 dividido por 2. 2 dividido por 2, que é 1. Fazendo o estudo do sinal.
Parábola, concavidade para cima, porque o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Raízes 1 e 2. À esquerda das raízes, acima do eixo, positivo. Entre as raízes, a parábola está abaixo do eixo, assume valores negativos. À direita, acima do eixo, valores positivos. Veja que o exercício quer valores maiores que zero. Maiores que zero são positivo, então ele pode ser positivo aqui do lado esquerdo, ele pode ser positivo do lado direito. Mas não é maior ou igual. Então, por isso, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Então qual é a solução? A esquerda de 1. O que é a esquerda de 1? X menor do que 1. Ou a direita de 2. O que é a direita de 2? X maior do que 2. Por isso, confirmando aqui o nosso gabarito. Número 9, temos duas funções, uma quadrática e a outra do primeiro grau. Mas olha o que o exercício pede. Onde que fx é maior que gx? Fx maior que gx? Se eu tivesse o gráfico, eu fazia uma análise gráfica, mas eu posso fazer de forma mais simples. A função fx é x ao quadrado mais 1. Eu quero que ela seja maior que gx, que é x. Lembra que eu falei, não faço nada maior que 1, maior que 2, maior que x. Eu faço maior que zero. Então, x no primeiro membro ficaria x ao quadrado menos x mais 1 maior que zero. Então eu vou resolver essa inequação. Para resolver essa inequação, começo calculando delta, b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que vale 1. Nessa situação, delta vai ser menos 1 ao quadrado, 1 menos 4. Mas 1 menos 4, delta vai ser um valor negativo. O que significa o valor negativo? Que nós não temos raiz real. Se eu não tenho raiz real, na hora de fazer o estudo do sinal, nós precisamos lembrar que sem raiz, o gráfico, que no caso é uma parábola, não corta o eixo x. É uma parábola com a concavidade para cima, porque o coeficiente A é positivo, mas não corta o eixo x. Então, toda a parábola ficou desenhada acima do eixo, toda ela é positiva. Mas o que o exercício queria? Exatamente os valores maiores que zero, que são os valores positivos. Se são todos os valores positivos, veja, a reta inteira ficou positiva. Então, a reta inteira vai ser solução aqui. Então, qual a resposta que mostra que a reta inteira será solução? Letra E, que vai de valores de menos infinito a mais infinito. Porque toda a reta faz com que a função assuma valores positivos. E na questão de número 10, mesmo processo, calculando Bhaskara para achar as raízes, b, que é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é 21, 100, menos 84, delta igual a 16. X é menos b, menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 16, dividido por 2 vezes a. 10 positivo, menos com menos, mais ou menos 4, raiz de 16, dividido por 2. X', 10 mais 4, 14. Dividido por 2, que vai ser igual a 7. X duas linhas. 10 menos 4, 6. Dividido por 2, 3. Com as raízes, estudo do sinal. Parábola com cavidade para cima, coeficiente A positivo, com raízes 3 e 7.
À esquerda de 3, a parábola está acima do eixo, positivo. Entre 3 e 7, ela está abaixo do eixo, negativo. À direita de 7, ela está acima do eixo, positivo. O exercício quer valores menores ou igual a zero. Menor que zero é negativo. Está aqui, entre 3 e 7. Mas, de novo, ó, menor ou igual, então bolinha fechada para o 3, bolinha fechada para o 7. Quer dizer que o 3 e o 7 fazem parte. Olha a pergunta do exercício. Quantas soluções inteiras? Então, quais foram os números inteiros aqui? O 3, porque ele faz parte, o 4, o 5, o 6 e o 7, que também faz parte. Então, quantas soluções inteiras? 5 soluções inteiras. Por isso, o gabarito letra C. São 5 números inteiros que foram resposta. Então, é isso. Com essa questão de número 10, concluímos a resolução das questões sobre inequações. Até a próxima. Se inscreva no nosso canal.